Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de número 12 do curso de Programação Numérica em Octave. Bem, nesta aula nós vamos aprender como fazer ajustes lineares de funções no Octave. Então, basicamente, você tem um conjunto de dados e você quer definir, descobrir uma equação que descreve, que governa esse conjunto de dados. Então, inicialmente, eu gostaria de lembrá-los do método, um dos métodos talvez mais conhecidos, quando a gente estuda física experimental e cálculo numérico, que é o método dos mínimos quadrados, Então, ele permite a obtenção da equação que relaciona as grandezas físicas, e isso é chamado de regressão, tá certo? E existem várias maneiras da gente fazer o método dos mínimos quadrados. Aqui, claro que a gente vai utilizar então o Octave como um software. Então, a gente vai calcular parâmetros da regressão linear, que são os coeficientes numéricos das equações. Existe um programa, pessoal, muito utilizado nas disciplinas de física experimental, cálculo numérico, que é o Origin, O Origin é um software muito interessante que faz vários ajustes, tá certo? De funções, só que ele não é gratuito, ele é pago. E também você pode desenvolver programas em Fortran, em C, MATLAB, Basic. No caso nosso, a gente vai utilizar o Octave. Bem, existem alguns exemplos, Então esses exemplos a gente vai implementar, tá? Alguns deles aqui no Octave. Então, existem conjunto de dados, pessoal, que são muito bem modelados por uma função do primeiro grau, por uma reta, tá? E aí os parâmetros a determinar aqui são a e b, então é y igual a x mais b, onde a e b são dois parâmetros a determinar. Então isso aqui é uma função linear. Existem dados, que a gente tem que ajustar por um modelo de segundo grau, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os parâmetros a determinar. Existem situações em que os dados são muito mais bem ajustados por uma função, por um polinômio cúbico, por exemplo. E aí nós temos 4 parâmetros aqui a determinar, a, b, c e d. E existem também situações, pessoal, por exemplo, modelos exponencial, tá certo? Crescimento de populações, de bactérias, enfim, que você pode modelar por uma função exponencial, do tipo a mais b vezes z na menos cx. E aqui, nesse caso, nós temos 3 parâmetros a determinar, a, b e c. Então, isso aí são apenas alguns exemplos, tá? Imagine que foram medidos os valores de duas grandezas físicas, x e y, onde previamente é sabido que elas se relacionam segundo um modelo do primeiro grau. Então, eu tenho um conjunto de dados, x e y, eu ploto esses dados num gráfico, y contra x, e aí percebo que esses pontos são muito próximos aí de uma reta. Então, um modelo linear ajusta muito bem, nesse caso aqui, pelo que eu estou observando, esse conjunto de pontos. Então, pessoal, o método dos mínimos quadrados, ele atribui, ele atribui critérios para que seja possível a obtenção de uma única reta, a reta que melhor se ajusta àqueles pontos. Qual que é o principal critério, então, do método dos mínimos quadrados? A soma dos quadrados dos desvios tem que ser mínimo, tá? Por que quadrado? Porque os quadrados evitam o cancelamento, tá? E aqui esse desvio, que ele está chamando de ΔI, é a diferença, é a distância entre cada ponto até a reta, que você ajusta. É a diferença entre o valor medido e o valor médio. Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho, então, essa função E, digamos, que é a soma, então, de todos os quadrados dos desvios, tá? De cada ponto em relação à reta. Então, aqui você, nessas cruzes, em azul, você está vendo aqui um conjunto de pontos, representados por essas cruzes em azul, e aqui a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Então, qual que é a reta que eu
que eu devo ajustar, né? Sendo que existem infinitas possibilidades. A melhor reta que se ajusta a esses pontos, pelo método dos mínimos quadrados, é aquela, né, função que minimiza os quadrados das distâncias, né, da soma dos quadrados das distâncias de cada ponto até a reta, pessoal. Então ele está chamando aqui a soma, né, de 1 até n pontos, do quadrado desses desvios, né, de cada ponto medido em relação à reta que se ajusta a esses dados. Ou seja, eu pego, nesse caso, cada ordenada, né, y de cada ponto, menos a ordenada de cada ponto da reta. Então, por exemplo, eu pego esse ponto aqui, né? Ele tem uma distância, que ele está chamando de εi, dessa reta. Então, ele tem uma coordenada y, e esse ponto da reta tem uma coordenada, né? Que é y igual a xi mais b, tá certo? E aí eu faço a diferença, né? Y menos axi mais b. Isso aqui é o y da reta, isso aqui é o y medido, ao quadrado. E esta aqui, pessoal, é a função que eu devo minimizar, né? E aí é um problema de cálculo, tá certo? A gente calcula, então, as derivadas parciais, né, dessa função e em relação aos parâmetros a e b, para que isso aqui, né, essa soma de quadrados, né, de diferença aqui, dos desvios, seja mínima. Então, isso só é possível, né, para certos parâmetros de a e b que minimiza aquela função. Então, nós fazemos aqui a derivada parcial de e em relação a igual a zero, derivada parcial de e em relação a b igual a zero. Faço essas derivadas, resolvo ali um sisteminha de equações e, pessoal, facilmente você consegue, né? Eu não vou deduzir todas essas fórmulas aqui, mas os cálculos não são difíceis. Você chega, então, né, à fórmula aqui do a, que é o coeficiente angular, né, dessa reta. O a ele é a inclinação dessa reta. E o b ele é o coeficiente linear daquela reta, né, o ponto que a reta intercepta o eixo y, tá? Então, o a e o b são dados por essas fórmulas. Essas expressões nós vamos ter que escrevê-las lá no Octave, tá? Porque daí a gente vai utilizar, né, o método dos mínimos quadrados para ajustar vários dados, né, que vão vir depois. Essas fórmulas aqui, pessoal, do ΔA e do ΔB, são os erros, né, os erros no parâmetro A e o erro no parâmetro B. Então, o erro no parâmetro A que depende, né, desse sigma, onde esse sigma é dado por essa expressão, raiz, né, da soma de yi menos axi menos b ao quadrado sobre n menos 2. E a fórmula do ΔB, né, do erro em B, depende do erro em A, como vocês estão vendo aqui. Essas fórmulas também a gente vai ter que escrevê-las lá no Octave, né, no script. E essa fórmula, pessoal, ela serve para calcular o coeficiente de correlação, né, de Pearson. Isso aqui a gente não vai colocar, tá? A gente não vai calcular no Octave. Mas só a título de curiosidade, né? O coeficiente de correlação é aquele quando r igual a 1, o ajuste ele foi ótimo, né? Isso significa que há uma ótima correlação entre os dados. O coeficiente de correlação também pode ser nulo, quando não há correlação alguma entre os dados, né? E a sua reta de ajuste, digamos. E quando r igual a menos 1, também existe essa possibilidade, os dados estão correlacionados, só que na ordem inversa, né? Mas isso aqui não se preocupem que a gente não vai usar. Então, por exemplo, pessoal, a gente vai dar um exemplo. Imagine que eu tenho aqui um exemplo bastante simples, né? 4 medidas de tempo e 4 medidas de posição, tá? Então, para um tempo aqui 17,6 segundos, a posição de uma partícula ela é 0, né? Aí quando o tempo aí, t igual a 40,4, a posição da partícula é 900, t igual a 67,7, a posição da partícula é 1800, e t igual a 90,1, a posição aqui da minha partícula é 2.700 metros. Então aqui a gente vai assumir que a velocidade é constante, né? O movimento é uniforme, e aí nós temos a equação horária, que relaciona a posição com o tempo. A posição x é a posição inicial x0 mais a velocidade vezes o tempo. Então eu sei, né, que esse modelo
linear vai se ajustar muito bem a esses dados aqui, porque eu sei previamente que o movimento é uniforme. E eu quero, pessoal, então colocar os dados dessa tabela no gráfico, tá certo? Fazer um conjunto de pontos e ajustar, né, a melhor reta a esse conjunto de pontos. Então eu vou utilizar o método dos mínimos quadrados. E a inclinação da minha reta, né, vai ser quem, pessoal? Né? Vai ser exatamente aqui a velocidade da partícula, né? Porque essa fórmula nada mais é do que a equação da reta lá no gráfico, x contra t. Então o x aqui seria o y, o x0 aqui seria o b, né, o parâmetro b, coeficiente linear da reta, o a é a velocidade e o t aqui está fazendo o papel de x. Então a gente vai primeiramente, eu vou primeiramente mostrar então o algoritmo para vocês no Octave. E depois a gente vai jogar esses dados então lá no Octave para ele obter, né, o valor dos parâmetros, pessoal, A e B. Porque o meu objetivo é calcular o parâmetro A, o parâmetro B e os erros também, tá? A gente vai calcular. E aí para a gente obter então esses parâmetros de ajuste do método dos mínimos quadrados. Então eu vou aqui abrir o meu script, vou aumentar o zoom e já vamos então criar aqui a nossa function, né? A nossa função, tá? Então a nossa function, essa função, pessoal, então ela tem que me devolver o quê? Eu quero que ela me devolva os dois parâmetros, né? A e B. Então, eu vou criar um vetor, né? Essa função vai ser um vetor, então, de A e B, que vai me devolver, né? Esse A e esse B. Isso vai ser a saída. Isso aqui é o nosso output, né? A saída da nossa função. Vamos dar o nome dessa função, eu vou colocar MMQ, né? Que é a sigla de método dos mínimos quadrados. E aí as entradas, pessoal, né, são os meus dados x e y, tá ok? Muito bem, vocês percebem aqui nas fórmulas que nós precisamos colocar o n, né? Esse n é o número de dados do meu parâmetro, do meu vetor x. Então, aqui no Octave a gente define, né, que o n, então, é o comprimento do vetor. Usando a função length, nós temos o número, né? Essa função dá o número de elementos do vetor x, que nada mais é do que o meu n, tá? Bem, pessoal, e eu também já vou aqui, né, dizer para o programa pré-alocar os vetores A e B. Então, para a gente ter vetores pré-alocados, nós usamos a função zeros, né? E aqui a gente coloca a dimensão, tá? A dimensão do A, tá certo? Porque o vetor A, eu quero que ele me dê, né, o valor do parâmetro A e ao mesmo tempo eu quero que ele me retorne também o erro em A. Então, eu vou dizer que o A é igual aos zeros de 2, a dimensão desse vetor é 2,1. Né? Então, na aula passada, ou na aula retrasada, eu acredito que eu comentei brevemente, né, sobre essa função zeros, que ela serve para pré-alocar vetores com o tamanho correto. E em seguida ela altera o valor de cada elemento para armazenar os números que o usuário vai digitar, né? Por que a gente faz isso? Isso é mais eficiente para o programa, né? Porque a gente sabe antecipadamente quantos elementos o vetor terá. Então, do ponto de vista do tempo, né, para o programa rodar, otimiza bastante, tá certo? O nosso código. Da mesma forma, o B vai ser um vetor também. Então, vamos aqui pré-alocar, né, esse vetor de dimensão 2, porque ele vai me retornar o parâmetro B. E também o erro, né, nesse parâmetro B, que é o ΔB, vírgula 1, e aí damos o ponto e vírgula. Muito bem. E agora, pessoal, eu escrevo então, né, as minhas expressões de A e de B. E depois dos erros. Então, A, ele é dado por esta fórmula aqui, que é N vezes a soma do produto X por Y,
né, menos a soma de x vezes a soma de y, dividido por n vezes a soma de x ao quadrado, menos a soma de x elevado ao quadrado. Então, vamos colocar essa fórmula aqui. Então, o A, né, é na posição 1, pessoal, porque o meu vetor A, ele, como eu disse para vocês, ele vai ter dimensão 2. Então, o A na posição 1 é o parâmetro A, que é, então, né, definido por, vamos lá, n vezes soma de x vezes y, x vezes y, menos a soma, né, sum, de x vezes a soma de y. E aí fechamos mais um parênteses, e aí tudo isso está dividido, vamos abrir o parênteses, n vezes a soma, né, sum, de x ao quadrado. Pessoal, aqui cuidado, como o x é um vetor, né, a gente tem que colocar então ponto, chapéu 2, x ao quadrado, menos a soma de x ao quadrado. Então, a gente vai colocar a soma de x, tá, vezes soma de x, dessa maneira. Fecho mais um parênteses, dou ponto e vírgula, e aqui está a expressão do A, né, do coeficiente angular da reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados. Vamos também expressar aqui a fórmula do parâmetro B, né, que também vai estar aí na posição B1, tá? Porque o B, lembrem, eu pré-aloquei esse vetor na memória, né, então ele tem dimensão 2. Na posição 1 vai ser o parâmetro B, e o B de 2 vai ser o erro depois que a gente vai escrever. A fórmula do B é, então, somatório de y menos a vezes a soma de x dividido por n, né? Então, vamos lá. Abre parênteses, vamos colocar aqui a sum, né, a nossa soma de y, menos, então, o A, né, o parâmetro A, pessoal, que é o coeficiente angular da reta, que eu estou chamando aqui de A de 1, vezes a soma de x, fecho mais um parênteses, e divido por n, onde n é o comprimento do meu vetor x, tá ok? Então, está aí o meu código, é a expressão, né, para B. E agora eu dou, então, ponto e vírgula, e agora eu vou escrever as expressões para os erros, né, ΔA e ΔB. Bom, para a gente calcular o ΔA, a gente precisa antes escrever a fórmula aqui desse sigma, que aí parece com um desvio, né, um desvio padrão, tá certo? Então, eu vou vamos chamar esse sigma aí, pessoal, de SD2, tá? Apenas um nome, né? Então, ele vai ser a soma de y menos a vezes x, né? Menos b, tudo isso ao quadrado, e aí dividido por n menos 2, tá? Então, essa é a expressão do meu sigma. Vamos lá. Então, soma, vou abrir mais um parênteses aqui. Então, y menos a de 1, y menos a de 1, vezes x menos b de 1, fecho mais um parênteses, e aí ao quadrado, então ponto, chapéu 2. E aí fecho mais um parênteses e dou o ponto e vírgula, tá? Agora nós podemos escrever então as expressões dos erros, né, de ΔA e ΔB. Então, ali eu coloquei só
essa soma aqui, pessoal, ao quadrado, tá? Eu ainda não dividi por n menos 2. Agora sim eu vou escrever, né? Então aqui a gente fica... Quem que é o ΔA, né? O ΔA vai ser a raiz quadrada, então, desse termo, dividido por n menos 2, tá? E dividido pela raiz, né? Da soma de x ao quadrado, menos a soma de x ao quadrado sobre n, pessoal. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dividir... Na verdade, eu coloquei a raiz de n em evidência, tá? Aqui. Então, aqui eu fiquei com esse termo só, menos esse termo dividido por n, porque daí eu cancelo essa raiz de n de cima com a raiz de n embaixo, e aí realmente só fica aqui em cima, né? Esse termo dividido pela raiz de n menos 2. Então, eu vou modificar no meu código levemente, tá? Essa expressão. Só a gente está eliminando aqui a raiz de n aqui e aqui, só que daí eu pago um preço dividindo esse termo, soma de xi ao quadrado por n, tá? É basicamente isso que a gente vai fazer, a mesma coisa. Então, o a de 2 vai ser a raiz quadrada, que é square root, desse sigma, pessoal, que eu estou chamando de SD2, tá? Dividido por n menos 2, n menos 2, fecho mais um parênteses, e aí dividido pela raiz quadrada, square root, da soma de x ao quadrado, menos a soma de x vezes a soma de x. E aí, dividido por n, né? Porque essa soma aqui de x ao quadrado é dividida por n. Fecho mais um parênteses, né? Porque aqui eu abri um parênteses, aqui eu abri e fechei, e aqui eu também tenho que fechar um parênteses. Então, ponto e vírgula. E agora falta escrevermos a expressão do erro em B, pessoal. O erro em B, então, vai ser a raiz quadrada, né? Da soma de x ao quadrado sobre n, vezes o erro em A, que é o nosso A2 ali no código. Então, o B de 2 então, a raiz quadrada, square root, da soma de x ao quadrado dividido por n. Fecho mais um parênteses e aí multiplicado por a de 2. Vamos fechar, então, a linha de comando, ponto e vírgula, e vamos finalizar a nossa function, né, dando o comando end. Então, este é o código, tá certo, pessoal? Esse é o código que nós vamos, então, rodar lá na janela de comandos, mas, claro, digitando primeiro os dados, né? Eu preciso digitar o meu vetor x, o meu vetor y, nesse caso, né? E aí eu consigo, então, fazer a regressão linear, né? Ou seja, o ajuste, tá certo? O ajuste linear, né? Desses pontos. Muito bem, então eu vou aqui salvar, tá? A minha função. Vou salvar com o mesmo nome que eu dei aqui, mmq. Então, vou salvar. Então, aqui eu tenho, né, as entradas x e y, pessoal. Então, aqui, no nosso caso, eu quero, né, ajustar esses dados de posição e de tempo. Então, vamos supor aí, vamos chamar o nosso tempo de x, tá bom? E a nossa posição de y. Então, o tempo vai estar aí no eixo x, porque a gente também vai plotar o gráfico, e a posição, né, os valores da posição vão estar no eixo y. Então, muito bem, vou dar um CLC, e agora vamos, então, ajustar aqueles dados. Então, o nosso x é o vetor constituído por... Então, agora a gente vai copiar esses valores de tempo lá no x, e os valores da posição lá em y, tá ok? Então, o primeiro x vai ser 17,6.
Depois, o segundo, 40.4. O terceiro, 67.7. E o quarto, 90.1. Então, isso são valores medidos de tempo. E o meu y, né? Então, são os valores da posição 0, 900, 1800, 2700. E aí, pessoal, então eu vou chamar a minha função agora, né? MMQ. Então, eu tenho aqui o meu vetor, A e B, que eu preciso colocar, que vai me dar a saída, né? O A e o B. E aí eu chamo MMQ de X e Y, aqui na janela de comandos. Então, eu tenho, né, o meu vetor A, B, que recebe, então, a função métodos mínimos quadrados de X e Y. Vamos dar o Enter. E olha só, ele já apresenta para a gente aqui, né, o vetor, o A, na forma de um vetor. Lembrem que o A de 1 é o parâmetro A, é a inclinação da nossa reta, tá? 36,71. E esse segundo elemento da posição do vetor A é o nosso A2, né, que é o erro em A, 1,0013. E aqui ele dá também o valor do coeficiente linear da reta, que é o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Isso aqui tem a ver com a posição inicial, né, dessa minha partícula, que é quando t igual a 0. E esse 60,58 é o erro em B, tá bom, pessoal? Vamos aproveitar. Só vamos pedir aqui para que ele escreva, né? Vamos pedir para que ele escreva na minha janela de comandos, então, né, o valor aí da inclinação, né, do parâmetro A e da ordenada B. Então, eu vou utilizar aqui a minha função f'printf. Entre aspas, eu vou colocar assim, eu vou colocar a inclinação, né? Inclinação é igual a quanto, né? Aí ela vai dar o valor. A gente precisa definir aqui o formato desse número, né, que ele vai me apresentar. Então, símbolo de porcentagem, 2 casas decimais na parte inteira, 3 casas após a vírgula, né? Variável float, que é para números reais. E aí, pessoal, o erro, né? A gente também vai imprimir aí o erro, tá? No parâmetro A. Então, porcento, vou colocar uma casa, uma casa para o número inteiro, a parte inteira, e 3 casas para a parte decimal. Na variável float também vou dar uma barra invertida n, fecho aspas, e aí eu faço a referência. Então, ele vai ter que imprimir o A de 1 e o A de 2, tá bom? Fecho parênteses, dou ponto e vírgula, e aí ele já imprime para mim aqui, né, na janela de comandos, então a inclinação, que é 36,71, e o erro 1,001, tá certo? Como eu pedi, né, o número de casas decimais aí. Vamos também fazer a mesma coisa, pessoal, para o parâmetro B. Então, novamente, damos a função f'printf, e aí colocamos, né, vamos colocar aqui a ordenada B, né, ela é igual a um certo valor. Formato do número, então, eu vou colocar 3 casas, como o B ele é maior, eu vou colocar 3 casas da parte inteira e 3 casas na parte decimal, tá? Variável float, também quero que ele mostre para mim, escreva, né, o erro. Também vou colocar 3.3 na variável float, barra invertida n, fecho aspas simples, e aí referencio, né? Então, B de 1 e B de 2. Dando Enter, ele imprime aí, né, numa string, tá certo? Então, a ordenada, né,
o valor da ordenada e o valor do erro associado a essa ordenada. Pessoal, vamos pedir para que o programa, né, é muito interessante nós termos o gráfico quando a gente faz um ajuste linear. Então vamos pedir para que o Octave plote esses dados e ajuste essa reta, né, nesse conjunto de dados. Então eu vou aqui utilizar o comando plot. Primeiramente eu vou pedir para que ele plote os pontos, né, de x e y, né, do meu vetor x e y, apenas os pontos. Então, plot x e y. Vamos supor aí que eu quero esses pontos numa cor vermelha, tá? Um red. Vamos colocar o formato do marcador bolinha. Vamos também definir o tamanho desses marcadores, né? Pelo parâmetro marker size. Vamos colocar um tamanho 8. E também vamos definir a cor de preenchimento usando o parâmetro marker face color. Vamos colocar uma cor vermelha, tá? Um red. Fecho o aspas simples, fecho parênteses, dou enter. E aí a gente aguarda um pouquinho, que ele já vai plotar, né, os valores, os vetores, pessoal, x e y para mim aqui no gráfico, tá bom? Esses pontos aqui, né, eles estão naquele estilo lá de scatter, né? No Origin, pelo menos a gente chama de scatter, os pontos, né, que são plotados aí no gráfico. Então, de fato, esses dados aí, essas medidas, né, de tempo contra posição, ou posição contra tempo, eles são muito bem ajustados por uma reta. Isso indica que, de fato, né, nesse modelo, a velocidade, né, dessa partícula, desse móvel, ela é constante. Bem, nós também vamos, pessoal, pedir para que ele desenhe, né, a linha, a reta que é dada por esta equação. A reta que tem esses parâmetros aqui, essa inclinação, A igual a 36,7, e esse coeficiente linear, né, de menos 630,5. Então eu quero agora que no gráfico ele ajuste, né, ele plote essa reta aqui. Como que eu faço isso? Muito bem, eu vou então ter que definir agora os meus valores mínimos, tá, e máximos dessas minhas variáveis, né? Então eu vou ter que definir um meu x mínimo, tá? Que vai ser o x mínimo, então ele vai receber o mínimo, tá, do meu vetor x. A gente está definindo algumas coisas antes. E e o y mínimo, pessoal, vamos definir também o nosso y mínimo já. Ele vai ser, então, o A de 1, né? É A vezes x. Então, A vezes o x mínimo, né? Mais o B, que é o B na posição 1. Então, isso aqui é a equação da reta, né? Y igual a x mais B. Mas aqui, primeiro, eu estou fazendo para o x mínimo, tá certo? Eu também vou ter que especificar o meu o valor máximo, tá certo? Vou dar aqui um ponto e vírgula. Vamos especificar também o nosso x máximo, né, que vai ser o máximo do meu vetor x. Então, eu defino assim aqui no Octave, max, entre aspas, entre parênteses, x, tá bom? Ponto e vírgula, e a mesma coisa a gente faz, né? O y máximo, então, vai ser o A de 1 vezes o meu x máximo mais B de 1, tá ok? Dou ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu vou usar, né? Na aula de gráficos a gente viu esse comando. Eu vou usar o meu comando line para que ele desenhe a linha, tá? Que tem como intervalos, tá certo? Em x, o x mínimo e o x máximo, e o intervalo em y, né? Y mínimo até o y máximo. Então isso aqui é para desenhar a reta, tá? A gente vai usar então esse comando line.
E se você não lembra a sintaxe, né, volte lá na aula de gráficos. Eu comento sobre a sintaxe da função line e a gente coloca aqui na primeira posição, né, o vetor que são os intervalos de x, então de x mínimo até x máximo. Ela é complicadinha assim mesmo. E aqui a gente coloca os valores de y, né? Y mínimo e y máximo. Fecho colchetes, fecho parênteses. E aí, pessoal, dando Enter, vamos observar aqui, olha, que ele já desenhou pra gente, né, a reta, tá? Que melhor se ajusta a esses pontos. Observe que a reta não passa, né, por todos os pontos. Isso, na verdade, é impossível, né? Porque todas as medidas, elas têm erros. Então, o que você pode fazer é desenhar a melhor reta que se ajusta aos pontos, de tal forma que minimize, então, a soma dos quadrados dos desvios, né, de cada ponto em relação à reta ajustada. Bem, o que a gente pode ainda fazer aqui é, né, agora aspectos estéticos. Vamos só colocar o nome do nosso eixo X. Então, a nossa X-label. Vamos colocar tempo, né? A variável tempo. No nosso eixo Y, vamos colocar a posição X. E vamos colocar a nossa grid minor também, a nossa grade. E o nosso title, né? Vamos colocar o nosso título. Vamos chamar aqui de ajuste linear. Ajuste linear. E já vamos aproveitar, já vamos aumentar o tamanho, né? Dando a função setGCA, font size, vamos colocar um tamanho 20, tá bom? Então tá aí o nosso gráfico, pessoal, bonitinho, tá certo? Eu poderia ainda colocar aqui o x em metros, né? O tempo em segundos, né? Ajuste linear. Então a nossa reta em azul está aí ajustada, né, a esses pontos, tá certo? E a inclinação dessa reta, né, você bem sabe, no gráfico da posição contra o tempo, dá a velocidade, né, da partícula, porque a equação é essa aqui, x igual a x0 mais v vezes t, tá? O x0, então, é o parâmetro b, que o Octave me deu, né, o valor do parâmetro b, que é menos 630,58. Esse é o x0, a posição inicial. E o parâmetro A, né, o coeficiente angular da reta, está aqui, 36,7, que é exatamente a velocidade, tá certo, da minha partícula. Então, é a velocidade aí, claro, aproximada, né, para esse conjunto de dados, né, para esse conjunto de medidas. Tá ok, pessoal? Então, muito interessante, né, fazer o método dos mínimos quadrados, não é difícil, na verdade é muito simples. Só que agora, pessoal, a gente vai ver uma função. O MATLAB e o Octave, eles dispõem já de uma função que já faz o fit, né? O ajuste, tá certo? Na verdade, de qualquer polinômio, de qualquer grau, sem precisar ficar escrevendo as fórmulas como a gente viu aqui. Nesse código, nós tivemos que escrever as expressões, né? Do A e do B, que são essas aqui, de acordo com o método dos mínimos quadrados. Só que o Octave ele já dispõe da função ajuste linear, que é a função, pessoal, vamos fazer o comentário aqui, é a função polyfit. Opa! Função polyfit. Esta função, ela faz o ajuste linear, sem precisar, né, escrever as fórmulas, por exemplo, aí do método dos mínimos quadrados. Na verdade, essa função polyfit, né, ela tem 3 parâmetros, x, y e n. Esse n aqui, pessoal, é a ordem, né, é o grau do polinômio que você quer ajustar. No caso aqui, né, o método dos mínimos quadrados, ele ajusta um polinômio linear, uma reta, mas você pode ajustar, dependendo do seu modelo, dos seus dados, um polinômio de qualquer grau, de segundo grau, terceiro, quarto, quinto. E aí esse n então especifica a ordem, né, o grau do polinômio, tá, de ajuste. Vamos fazer esse mesmo exercício aqui,
Só que agora, né, de forma mais simples, claro, usando então a função polyfit, tá bom? Então, primeiramente, pessoal, eu vou colocar novamente os nossos dados, então, os nossos dados aqui de x e y. Para eu não ter que digitá-los novamente, eu vou aqui no meu histórico de comandos e busco, né, novamente aqui o meu x. Vamos ver se ele digitou. O meu x. Eu vou digitar, então, o meu x, então, são os valores de tempo. O meu y, então, são os valores da posição. E simplesmente, pessoal, olha só, não precisava nem ter feito, né, o algoritmo do método dos mínimos quadrados aqui no script. Bastava a gente, então, chamar a função polyfit. Então, eu vou criar uma variável p, né, que vai, então, receber esse polinômio, né, ou melhor, os coeficientes desse polinômio. Então, polyfit. E aí, então, eu quero, né, no eixo, o primeiro parâmetro é o tempo, que é aí o vetor x. O segundo parâmetro é o y, que é a posição. E o grau desse polinômio, como eu quero fazer um ajuste linear, eu coloco o número 1. Vamos dar Enter, pessoal, e olha só, ele devolve para mim, né, o valor de A. Isso aqui são os coeficientes do meu polinômio linear, ax mais b. Então, o A é a inclinação da reta, né, o coeficiente angular, 36,71, que é exatamente o valor que a gente obteve aqui, né, usando o método dos mínimos quadrados. E o B, lá vocês viram que deu menos 630, né, 0,5509. Então, olha que função aí poderosa, né, para você já, tendo apenas o conjunto de dados, você já obtém, né, rapidamente o valor dos parâmetros A e B, tá? Digamos que eu queira aí fazer o gráfico, então esse gráfico aqui, vamos fazê-lo de novo, né, novamente, eu vou apagar esse gráfico. E eu vou então pedir, né, para plotar o gráfico novamente, mas agora, né, depois da função polyfit. Então, pessoal, como eu vou plotar primeiro os pontos e depois a curva, eu vou ter que segurar tudo isso na tela, então eu vou dar o comando hold on, que nós já aprendemos na aula de gráficos. Então, primeiramente, eu vou dar o comando plot para ele plotar para mim os pontos, né, o vetor x e o vetor y. Vou colocar em cor vermelha, o estilo bolinha desses marcadores. Vou definir o meu marker size, né, tamanho dos pontos, como sendo 4. 8, vocês viram, ficou muito grande, né? Então eu vou colocar um tamanho um pouco menor. Marker face color. Vou definir também a cor de preenchimento dos meus marcadores na cor vermelha. Deixa eu só ver se ele colocou. Fecho aspas simples, fecho parênteses, e aí vamos dar um Enter. E aí você já vai observar aqui que ele plotou, né, os pontos, pessoal, né, os meus dados. No caso aqui é um exemplo apenas, muito simples. Eu tenho 4 pontos, né, 4 dados, que tem as informações de tempo, de instantes de tempo e de posição. Bem, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele plote, então, a linha, né, pessoal? A curva, o polinômio linear, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável z, que vai ser uma função anônima, tá, do meu parâmetro x, que são os valores de tempo. E aí, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou utilizar uma função que a gente viu na aula passada, na aula sobre raízes de funções, que é a função, pessoal, polyval, que vai devolver o quê? O valor do meu polinômio, tá certo? Ela devolve para mim o valor do polinômio nesses pontos x aqui, que são os valores de tempo, tá? E aí eu peço para que ele plote esses valores lá no gráfico, tá certo? Para todos os valores. E aí ele vai me dar a linha reta. E aí os parâmetros aqui é p, que é o meu polinômio, né? Que eu fitei, que eu ajustei, e o x, né, que é o
o parâmetro aqui de referência, né, da minha função anônima. Vou dar o ponto e vírgula. E agora, pessoal, usando o comando fplot, então eu vou mandar plotar nessa minha função z. E aí aqui você lembra, né, na sintaxe dessa função, eu tenho que colocar os limites de x. Então eu coloco aqui desde x1, tá? Que é desde o primeiro valor de x até o último valor de x, que eu simplesmente posso colocar x entre parênteses end, que significa aqui o final, tá? Fecho o parênteses, fecho colchetes e agora vou fechar mais um parênteses, vou dar o enter. E olha só que maravilha, ele ajustou aqui a reta, tá certo? A esses pontos aqui, né? E essa reta então tem por equação, né, y igual, né, ou nesse caso aqui x, né, que são os valores aqui da posição, que estão na ordenada y, é igual a A, que é 36,71, vezes x, que nesse caso é o tempo, t, mais o b, ou seja, menos 630,5. Então essa é a equação dessa reta que foi ajustada, tá certo, a esses conjuntos de dados. Tá certo, pessoal? Então, muito interessante essa função, né, de ajuste de qualquer polinômio, na verdade, no Octave, que é a função polyfit. Bem, pessoal, agora nós vamos ver como que a gente pode fazer ajustes lineares de dados que não seguem uma função linear. Então, por exemplo, existem dados, né, que são melhor modelados, melhor representados por funções não lineares. Mas como o ajuste linear ele é mais simples, tá certo? Então seria interessante a gente fazer ajustes lineares em funções não lineares. Dá para a gente fazer isso, então, através do processo de linearização. Então a gente vai relembrar, né, eu vou relembrar rapidamente para vocês o que é linearizar, né, uma função, uma curva, que não é uma reta. E a gente pode transformar, então, essa função numa reta. Então, linearizar é encontrar uma relação entre duas variáveis que satisfaça a equação da reta. Y igual a x mais b. Ou seja, determinar quem é o coeficiente angular, A, nesse caso, e quem é o coeficiente linear, B. Por que linearizar? Né? A análise de uma reta ela é muito mais simples do que analisar uma curva. E o processo de linearização ele facilita, então, a determinação, né, das leis físicas que controlam, que governam, né, um certo conjunto de dados. Tá certo? Bem, pessoal, existem vários métodos de linearização, né, que a gente aprende nas disciplinas de cálculo numérico, de física experimental. A troca de variáveis é um deles. Permite converter uma equação de uma curva numa equação de uma reta. Por exemplo, eu tenho uma equação aqui de uma parábola, né? Y igual a x ao quadrado mais b. Eu posso simplesmente mudar a variável, eu posso chamar x ao quadrado de x', tá? E aí escrever a equação, né, assim, y igual a vezes x' mais b. E aí isso, então, é a equação de uma reta. Então eu converti a equação de uma parábola numa equação de uma reta, mediante a substituição, né, de variáveis x' igual a x ao quadrado nesse caso. Nem todas as equações podem ser convertidas, tá, de forma útil, né, isso tem que ficar bastante claro. Olha, aqui eu tenho um outro exemplo, pessoal. Né, eu tenho a função aqui y igual a ax ao quadrado, tá? Então aqui eu tenho duas possibilidades, né, para linearizar essa função. Eu tenho uma forma mais simples, que é fazendo x' igual a x ao quadrado, e aí eu escrevo essa função como y igual a vezes x', e aí eu tenho um gráfico, né, de y contra x', que é uma reta. Então eu linearizei essa função quadrática. Ou então eu posso aplicar o ln em ambos os lados dessa equação. Então fica ln de y igual o ln do produto, que se transforma numa soma de ln's, ln de a mais o ln de x ao quadrado, o 2 desce, então fica 2 ln de x.
E aí, pessoal, eu chamo então ln de x de x'. Eu posso fazer isso. E aí eu fico então com a equação y' igual 2x' mais ln de a. Ln de a é o meu parâmetro B e o x' é o meu parâmetro A, né, que são os parâmetros da reta, dessa reta aqui, nesse gráfico, né, que é y, né, y' em função de x', onde x' aqui é o ln, né, ln de x, tá bom? Existe diferença entre essas retas? Claro que existe, né? Os seus coeficientes A e B e suas interpretações são diferentes, né? Para começar, pessoal, uma passa pela origem, né? E a outra já não passa pela origem. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esses ajustes diferentes. Imagine que eu tenho uma função potência, tá? Do tipo y igual a vezes x elevado a alfa. Então, isso aqui é uma função potência. A incógnita aqui está na base, né, dessa função, tá? Dessa potência. Por isso que ele é chamado de função potência. Eu posso linearizar essa expressão aplicando o logaritmo, né? Nesse caso aqui eu estou aplicando ln em ambos os lados dessa equação. Então fica ln de y igual ln de a mais alfa vezes ln de x. E o ln de x eu troco, né? Novamente eu faço a mudança de variável. Ln de x por x'. Tá? E aí eu tenho aqui, né, a equação de uma reta. Tá certo? A gente vai fazer isso. O próximo exemplo que eu vou dar para vocês no Octave é linearização de uma função potência. Tá? Olha, eu tenho uma outra função aqui, y igual a x ao quadrado mais c. Nesse caso eu não posso aplicar o ln em ambos os lados porque eu não vou ter a equação de uma reta. Eu não vou conseguir linearizar essa expressão. Aqui é mais fácil eu fazer a mudança de variável, né? x' igual a x ao quadrado. E aí eu tenho a equação y igual a x' mais c. Esta sim é a equação de uma reta. Bem, pessoal, nesta equação aqui, quando eu tenho um polinômio quadrático, né, ax ao quadrado mais bx mais c, eu também não posso linearizá-lo aplicando o ln. Tá? Não dá certo. E se eu fizer a mudança de variável x' igual a x ao quadrado, eu ainda fico com um polinômio que não é linear. Né? Eu vou ficar com o polinômio ax' mais b vezes a raiz de x mais c. E o polinômio completo, né, ele não lineariza, tá? Nesse caso. Bem, aqui eu estou apresentando para vocês rapidamente alguns exemplos no gráfico, como que fica, né? Então, imagina que eu tenho uma função, né, y contra x, do tipo y igual a sobre x, né? Eu tenho essa curva aqui, né, uma hipérbole. Esse aqui é o gráfico, por exemplo, da pressão contra o volume de um gás, né, de um gás ideal, tá certo? É uma função desse tipo. Eu posso fazer uma mudança de variável, né, x' igual a 1 sobre x, e aí eu fico com a equação, né? Por exemplo, o a é 10, então essa equação y igual a 10 sobre x, como eu estou fazendo x' 1 sobre x, ela se transforma na equação de uma reta, y igual a 10 vezes x'. Né? E aí eu tenho aqui o gráfico, ó, que é uma reta, né? Y contra x'. Então, linearizar, pessoal, é muito importante, né? Facilita muito a análise e o tratamento de dados, tá certo? Eu tenho outro exemplo, eu tenho uma função aqui, y igual a 2 raiz de x menos 10, né? Que é essa curva. Eu posso linearizar essa função chamando o x' de raiz de x, e aí simplesmente eu fico com y igual a 2 vezes x' menos 10. Né? E o x', então, eu coloco aqui os valores da raiz de x, ó, estão aqui, e aí eu tenho, então, a reta, né? Que tem aí o coeficiente angular, que é o x', ou melhor, pessoal, é o 2, né? E o meu parâmetro B, aqui nesse caso, é menos 10, né? Mas é claro que isso aqui muda o A e o B, claro, né? Vai mudar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Bom, quando a gente faz uma disciplina de física experimental básica, cálculo numérico, a gente é treinado a construir esses gráficos nos papéis, né? Papel primeiro milimetrado, e depois a gente aprende a usar, pessoal, o papel monolog e o papel de log. O papel monolog é aquele que tem escala logarítmica em um dos eixos, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui
é o eixo y, que está em escala logarítmica, né? Por exemplo, eu tenho uma função exponencial, né? Esses papéis são usados para linearizar funções exponenciais. A gente também vai ver o nosso segundo exemplo, tá? Que é a função exponencial. A gente vai linearizar no Octave uma função exponencial. Então, digamos que eu tenho uma função aqui do tipo y igual a 2 vezes a exponencial de 0,8x. Está aqui o gráfico dela. No papel Monolog, a função exponencial se transforma numa reta, tá? Então, isso aqui é linearizar uma exponencial. Olha só, como que eu linearizo a função exponencial? Então, aplico o logaritmo, né? Nesse caso, eu estou aplicando o ln em ambos os lados da equação, ln de y, então vai ser o ln de a mais ln de e a bx, porque o ln do produto é a soma dos logaritmos. E aí o expoente, pessoal, desce aqui, né? Então vai ficar b vezes x vezes ln de e é 1, então isso aqui fica simplesmente b vezes x. Então o b é o meu a, né? A linha, novo coeficiente angular. O x é o x mesmo, e esse ln de a ele está chamando aqui de b'. Então eu tenho a equação de uma reta, né? Y' igual a linha vezes x mais b, tá? A linha, que é o b, né? Nesse caso, é o coeficiente angular da reta, e o ln de a é o coeficiente linear dessa reta aqui em vermelho. Nós também temos o papel de log, né? Que é aquele em que eu tenho logaritmo em ambos os eixos, tá certo? Em ambas as direções, né? E digamos que eu tenho uma função aqui, y igual a 2 vezes x elevado a 2,4. Para esse tipo de função é muito interessante, né? Então, utilizar esse papel de log, tá? Olha aqui, a gente está linearizando a função, né? A vezes x elevado a b. Então aqui nesse caso eu apliquei o logaritmo de base decimal, porque agora aqui a base não é o e, né? Aqui anteriormente eu apliquei o ln porque a base aqui era e. Como a base aqui é a base decimal, eu estou aplicando log em ambos os lados. Então log do produto é a soma dos logs, né? Desce o expoente, log de x eu chamo de x' e o log de a eu chamo de b'. Então aqui e o log de y eu chamo de y. Então eu tenho a equação y' igual a b' mais a' vezes x', né? O b eu chamo de a', tá? Que é a equação de uma reta também, pessoal. Só para a gente terminar, né, essa parte teórica, tá certo? Esse comentário que eu estou fazendo para relembrá-los, né? Eu tenho aqui o exemplo de confecção de um gráfico, linearização e ajuste de reta. Então eu tenho um experimento, né, físico. Digamos aqui eu quero calcular a aceleração, tá, desse sistema, né, de dois blocos ligados por meio de um fio que passa por meio de uma rodana. Eu fiz então várias medidas, né, de posição x aqui do carrinho A em centímetros e medi também a velocidade, né, do meu sistema, do meu carrinho A, digamos, que é a mesma, né, do B. Supondo aqui que não tem atrito e o fio é inextensível, está aqui as velocidades, estão aqui as velocidades em metros por segundo. Primeira coisa, né, eu transformo o x de centímetros para metros. Então fiz aqui uma nova tabela e aí, pessoal, eu coloco então esses valores, né, esses pontos no gráfico, né? No papel milimetrado eu posso fazer isso, por exemplo. Tenho aqui um conjunto de pontos. A gente nota que não é uma reta, então a velocidade ela não aumenta linearmente com a posição. E aí eu quero entender o que acontece, né? Por quê? E aí então eu tenho um modelo físico que explica isso. Isso aí é um movimento uniformemente acelerado, né? Então ele é descrito aí, pode ser descrito, por exemplo, pela equação de Torricelli, né? Velocidade ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a posição x. Posição inicial eu defino como 0, né? Então meu ΔX é igual a x. E aí eu posso pegar essa equação, pessoal, e linearizá-la. Eu posso mudar na variável, posso fazer o y igual a v ao quadrado, posso chamar de v0 ao quadrado uma constante b. O meu 2a, né? 2 vezes aceleração, posso chamar de a.
maiúsculo. E esse meu parâmetro x eu posso chamar de x', e aí eu tenho uma mudança, né, de variável. E tem a equação de uma reta, onde o coeficiente linear é igual ao v0 ao quadrado, tá? Então o meu v0 vai ser a raiz quadrada do coeficiente linear da minha reta, que eu vou obter depois. E o meu coeficiente angular, né, a é o dobro da aceleração, então a aceleração é a metade do coeficiente angular da minha reta, tá? Então a partir dos coeficientes angular e linear, eu deduzo os meus parâmetros, velocidade inicial e aceleração para esse sistema aí de interesse, né, estudado. Então nesse caso aqui a gente já fez, né, a gente colocou então os pontos no gráfico, linearizado já. Então y contra x. Lembre que y aqui são os valores de v ao quadrado, né? Então eu calculei v ao quadrado e joguei esses valores para o gráfico. E aí os pontos ficaram aí mais ou menos alinhados, né? Eles não vão ficar totalmente alinhados porque as medidas têm erros, tá certo? E aí, pessoal, por exemplo, usando o método dos mínimos quadrados, né, que nós já vimos, você então calcula o coeficiente angular, deu aqui 11,42, né? E depois a gente tem que ver os números de algarismos significativos dessas medidas. E aí então eu calculo aqui o meu A e o meu B, tá? O B está aqui. A partir do A e do B, como vimos, então a gente calcula a aceleração, que é a metade do coeficiente angular da reta, 5,7, e o V0, né, que é a raiz de B, aqui 0,6, né? Então está aí os dados do meu problema, a equação da reta, tá certo? E se você quiser desenhar, né, no papel milimetrado a melhor reta que é nesse gráfico, você precisa escolher dois pontos, x1 e x2, e a partir da equação, né, da melhor reta, que é dada aí pelo método dos mínimos quadrados, né, porque eu sei o valor de A e de B da minha reta, eu calculo então, né, para um certo x e para um certo y, eu tenho dois pontos e com esses dois pontos, com o auxílio da minha régua, eu traço aí a melhor reta, então, que se ajusta a esses pontos, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso, né, o passo a passo que a gente faz. Se a gente faz aí na mão, é claro que a primeira vez a gente faz na mão, né, e depois a gente usa aí um software, né, no mínimo uma calculadora para fazer todas essas contas. E aqui a gente vai utilizar então o Octave. Bem, eu vou então, pessoal, agora dar um exemplo para vocês de como a gente pode linearizar então uma função potência, né, do tipo y igual a b vezes x elevado a a, no Octave. Então vamos lembrar aqui, a gente está aplicando log, então em ambos os lados da equação, log de y é a log de x mais log de b. E aí eu chamo o log de y, estou chamando aqui de y maiúsculo, o a, né, estou chamando de a maiúsculo, o log de x eu chamo de x maiúsculo, e o log de b eu chamo de b maiúsculo. Então tem uma equação aqui linear, tá certo? Muito bem, então olha só, eu tenho um conjunto de dados, pessoal, xy, e eu quero então linearizar, né, eu sei que esses dados aqui representam aí uma função exponencial, né, ou melhor, perdão, uma função potência, tá? Depois a gente vai ver o gráfico desses dados. E a gente vai, então, inicialmente linearizar esses pontos, tá bom? Bom, no Octave, para linearizar uma função potência, é muito simples. Por quê? Porque eu tenho uma função no Octave que já coloca direto, né, o eixo x em escala logarítmica e o eixo y em escala logarítmica, pessoal, que é a função que a gente já viu na aula de gráficos, na primeira aula de gráficos, né, ou na segunda, se não me engano, que é a função log-log. Porque como você está vendo aqui na linearização da minha função potência, eu tenho log em x e log em y, que eu estou chamando de x e de y aqui simplesmente. Então, para linearizar esse conjunto de dados, né, que eu sei que são representados por uma função potência, eu sei previamente,
Olha só, então eu vou utilizar o comando log. Bem, pessoal, então vamos digitar os nossos dados aqui. Então, x, ele vai receber então os valores da nossa tabela, que são aqui de 10 até 80, né? De 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E os nossos valores de y estão aqui também na nossa tabela, eu vou copiá-los para cá. Vou copiar então aqui das minhas notas, 1.06, 1.33, 1.52, 1.68, 1.81, 1.91, 2.01 e 2.11. Então tá aqui o nosso vetor y e agora eu vou então dar o comando log para fazer o meu gráfico, né? Com os dois eixos em escala logarítmica. Com isso eu faço então a linearização da função potência, como nós vimos aqui. Porque na linearização da função potência, como eu já disse, eu tenho logaritmo, né, tanto em y quanto em x. Então eu estou substituindo aqui o log de y por y e o log de x por x, e aí eu linearizo então a minha função potência, tá bom? Então x, y, vamos definir aqui alguns parâmetros, que são os mesmos, aliás, da função plot, né? Vou colocar a cor vermelha na minha linha, estilo de bolinha nos marcadores. Também vou definir o tamanho dos meus marcadores como sendo 4. E também vou definir aqui a cor de preenchimento dos marcadores na cor vermelha. Vamos dar o Enter. E aí nós temos o nosso gráfico, pessoal, que são apenas os pontos, tá certo? A gente colocou aqui apenas os pontos, né? Eu pedi para ele apenas plotar os pontos dos meus vetores x e y, tá bom? Bem, a gente pode também fazer o seguinte, a gente pode determinar, né? A gente pode pedir, inclusive, para ele plotar, tá certo? O gráfico normal, né, da função normal. E também a gente gostaria, pessoal, de obter os parâmetros da reta, né, que se ajusta a esses pontos aqui, ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Como nós já fizemos, então, o algoritmo lá do método dos mínimos quadrados, aqui no Octave, né, a gente pode simplesmente chamar a função, então, né, método dos mínimos quadrados, para esse conjunto de dados, e aí pedir para ele imprimir para mim, né, os parâmetros, tá certo? A e B, né? Então, na minha janela de comandos, então eu tenho aqui já o meu vetor x e o meu vetor y. Vou chamar então o meu vetor A e B, tá? A e B. A e B, que vai ser então, né, vamos relembrar aqui a nossa função, MMQ dos parâmetros x e y, tá? Só que cuidado, pessoal, que agora no eixo x eu tenho que ter o quê? O logaritmo de base decimal de x. E no eixo y eu tenho que ter os valores, né, de log de y e x. Como eu fiz aqui nessa tabela, ó, né, porque eu quero linearizar a função. Só que não precisa calcular o log, né, lá no Octave de x e de y, porque ele já tem a função que já faz isso para você. Então vamos chamar a nossa função agora, os parâmetros a e b. Então a e b, que então vai receber, né, a minha função métodos mínimos quadrados, e eu coloco aqui então log de base decimal de x, vírgula, log de base decimal de y, pessoal. Então, ao fazer isso, né, ele vai ajustar uma reta a esses pontos aqui, log de x na base 10 e log de y na base 10, tá bom? Vamos dar o ponto e vírgula.
E o Enter. Bom, e agora eu vou pedir, então, para que ele imprima para mim na tela aqui, na janela de comandos, depois a gente vai plotar o gráfico, tá? Dos coeficientes, né? A e B, tá? Então eu vou usar aqui a função fprintf, e aí eu coloco, né? Bem, os parâmetros, pessoal, da minha função exponencial, quais são eles? Vamos relembrar aqui. Os parâmetros da função exponencial, nesse caso aqui é o b e o a. O a é o expoente, tá certo? O a, ele é o expoente, que é o próprio coeficiente angular da reta, a maiúsculo aqui nesse caso, ok? E o b, né? O b, ele é o log, aliás, o coeficiente angular da reta, né, linear da reta, perdão, é o logaritmo do meu b, né, do meu parâmetro b aqui da função exponencial. Então, o meu parâmetro bzinho, ele vai ser 10 elevado ao coeficiente linear da reta, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer certinho aqui no Octave, né, as mudanças, né, as funções inversas. Então, aqui, o primeiro parâmetro é o a, minúsculo, que é o meu expoente. Eu vou mandar ele imprimir aí com 2 casas decimais na parte inteira e 3 casas decimais na parte decimal. Variável float, vou dar uma barra invertida n, fecho aspas simples, e ele vai me retornar então o A1, né, pessoal? Porque lembrem que esse A na posição 1 é o meu primeiro parâmetro, né, que está relacionado aqui com o log de x, né, na base 10. Tá bom? Eu fecho mais um parênteses, dou ponto e vírgula. E aí ele já imprime para mim aqui o valor do coeficiente, tá? A, né? Que é o expoente aqui da minha função, né? Exponencial, que eu ajustei para esses dados aqui. Tá? Então A é 0,331. E o coeficiente B, vamos também mandar imprimir. Então fprintf, vamos colocar aqui coeficiente B, ele vai ser igual, aí eu vou mandar ele imprimir com, sei lá, 3 casas na parte inteira e 3 casas após a vírgula, né? Variável float, barra invertida n, fecho aspas simples. E aí, pessoal, o valor então desse b, né, do meu parâmetro b, tem que tomar cuidado, porque o bzinho, ele é 10 elevado a o coeficiente linear, né, da minha reta aqui no programa, que é o b na posição 1. Não é o b na posição 2, porque o b na posição 2 vai ser o erro, né, que a gente implementou lá na função. Então, 10 elevado a b de 1. Muito bem, dou ponto e vírgula. Opa, ele deu um erro aqui na sintaxe, deixa eu ver por quê. Fprintf, eu coloquei aspas simples. Ah tá, eu esqueci de colocar a vírgula aqui, pessoal, depois do barra invertida n, né? Então vamos fazer novamente. Fprintf, coeficiente b igual, então 3.3f barra invertida n, e agora a vírgula, né? Então, e aqui eu quero que ele coloque, né, que ele mostre o valor 10 elevado a b de 1. Agora sim. Então tá aí o valor, pessoal, do coeficiente b, né, desse meu ajuste linear dessa função exponencial. Então o meu b é 0,495, tá bom? Então a equação, né, da função, eu estou falando função exponencial, na verdade a função potência, para aquele conjunto de dados é y igual a b vezes x elevado a a, então o y é igual a 0,495 vezes x elevado ao a, que é 0,331, tá? Vamos só encerrar mais esse exemplo, então pedindo para que ele plote a minha função potência, né? Num gráfico. Então eu vou dar aqui o comando hold on, tá? E aí, pessoal, eu vou então pedir, né, para que ele plote primeiramente os pontos, tá?
plot xy. E aí eu quero aqui, né, os meus parâmetros. Vamos colocar uma cor vermelha, bolinha. Vou definir o meu marker size como sendo tamanho 4. E vamos só definir aqui a nossa cor de preenchimento, marker face color. Bom, entre aspas, simples, né? Marker face color. Vamos colocar uma cor vermelha também. Fecho aspas simples, entre aspas simples. Vamos dar o Enter. E aí vocês notem aqui, ó. Vamos ver. Na verdade, pessoal, eu deveria ter gerado um outro gráfico, tá? Porque esse gráfico aqui, ele está em escala, eu deixei ele em escala logarítmica. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma nova figura, uma figure, tá? Que nós já aprendemos também. E agora sim, vamos novamente executar esse comando. Eu vou aqui no histórico de comandos e vou pedir, então, para que ele plote, né? Aqui na minha figura 2, agora sim, agora os pontos estão certos, e agora nesse gráfico aqui eu vou pedir para que ele plote, então, né, para que ele faça o ajuste exponencial, tá certo? Da função exponencial com esses parâmetros, né, o A igual a 0,331 e o B igual a 0,495. Para isso eu vou criar uma nova variável z, uma função anônima, de x, tá? E aí, pessoal, que vai ser a seguinte, né? Qual função? Então, vou colocar aqui ela entre parênteses. Então, é 10 elevado a b de 1, tá certo? Que é o nosso b, né? O nosso bzinho, vezes... Eu nem preciso colocar os valores, se eu quiser eu também posso, né? Mas... vamos colocar nessa forma aqui, vezes x elevado a A de 1, né? Que é o nosso Azinho. Que eu também poderia colocar simplesmente aqui, x elevado a A de 1. Eu esqueci de colocar a... Vamos colocar aqui ponto, chapéu... Agora sim, A de 1, que é o nosso expoente A, né? Que eu poderia inclusive colocar já o valor aqui, 0,331, né? Mas vamos deixar que o programa faça isso. Muito bem, agora eu vou pedir então para que ele plote a minha função, né? F de z, eu vou dar o comando aqui fplot, que tem mais aí nitidez, né? Mais resolução. E aí o meu vetor, né, o meu intervalo, então de x, 1, né, na posição 1, até o último valor de x. Então, x end, fecho colchetes, fecho mais um parênteses, pessoal. E aí, olha só, né, que maravilha, nós temos aqui Bom, eu não dei o comando hold on, tá? Como eu não dei o comando hold on, ele apagou os pontos, né, que eu tinha feito em vermelho. Então, vamos aqui... voltar para plotar os pontos novamente. E agora eu vou dar o comando hold on, tá? Na verdade, eu deveria ter dado o comando hold on. Aí eu faço aqui a minha função. Deixa eu buscar aqui minha função z novamente. E aí eu vou pedir para que ele plote, né? A função Cadê? Tá aqui, fplot. Vamos plotar agora a nossa função. Agora sim. Então temos aí, pessoal, os pontos, tá certo? E a curva, né, exponencial que a gente ajustou com os valores lá do ajuste linear, né, do A e do B, que melhor se ajusta a esses pontos. Então vocês entenderam a ideia. Nós primeiro linearizamos o gráfico, né, linearizamos o conjunto de pontos, usamos o método dos mínimos quadrados para obter os valores dos parâmetros A e B da função exponencial e depois a gente volta, né, e plota daí
o gráfico da função potência, tá? Não é a função exponencial, é a função potência. Bem, o último exemplo que a gente vai ver daqui nessa aula, agora sim, pessoal, agora é ela que é a função exponencial. Tá? Então a gente vai agora ver um último exemplo de uma linearização no Octave da função agora exponencial. Então a gente viu, né, que a gente aplica o ln, como aqui eu quero na base e, na base do número de Euler, eu vou aplicar o ln em ambos os lados, ln de y, ln do produto é a soma dos ln's, ln de e na x é a vezes x, porque o ln de e é 1. E aqui eu chamo então, né, o ln de B maiúsculo, né, o azinho de A maiúsculo, o x de x maiúsculo e o ln de y, pessoal, eu chamo de y maiúsculo, tá certo? E aí o que vocês observem aqui? Observem que o x não muda, o x continua em escala normal, né, escala linear, e o y, né, a gente vai então mudar aqui da escala logarítmica para a escala linear. Então lá no Octave agora, para a gente fazer o ajuste linear da função exponencial, a gente vai usar o comando semilog, porque no eixo x a escala continua sendo linear, normal, e no eixo y, pessoal, eu vou ter que mudar para a escala logarítmica, tá certo? Porque eu tenho ln em y. E aí isso é feito pelo comando semilog, né? E aí eu consigo obter, a partir do meu algoritmo, do método dos mínimos quadrados, que eu implementei lá, eu consigo daí obter os coeficientes, né, angular, que é o A, que já vai ser o expoente aqui, né? E o B, pessoal, vai ser, então, o Bzinho, né, vai ser a exponencial do B maiúsculo, que é o coeficiente linear que o algoritmo MMQ vai me dar, né? Vamos fazer esse exemplo, então. Olha só, eu tenho aqui uma tabela com esse conjunto de dados, e eu vou jogar, então, esses dados lá no meu Octave, e vou pedir para que ele plote, né, numa escala aí, logarítmica em y e linear em x. Eu vou ter um conjunto de pontos, e aí eu vou então pedir, né, para que o algoritmo me dê os valores, os parâmetros A e B do meu conjunto de dados, tá bom? Eu quero ressaltar que outros programas, né, como o Origin, por exemplo, já faz isso para você, né, diretamente, tá? Já faz isso automaticamente. Muito bem, eu vou então iniciar digitando os meus valores de x e de y. Então, x é igual a 12, 41, 93, 147, 204, 264, 373, 509 e 773. E o meu vetor y, pessoal, vai então conter os dados, né? Os valores 930, 815, 632, 487, 370, 265, 147, 76 e 17. Então isso aqui vai ser representado por uma função exponencial decrescente, né? Porque o x aumenta, o y aqui diminui. Então vamos dar o ponto e vírgula, um enter. E agora, pessoal, vamos então dar o comando aqui semilog, né? Semilog no Octave. X, Y, vamos definir alguns parâmetros, cor vermelha, estilo bolinha. Vamos colocar aqui o tamanho dos meus marcadores, né, dos meus pontos, como 4, um bom tamanho. E a cor de preenchimento, vamos colocar aqui também, né, na cor vermelha, tá bom? Tá, perdão. Eu deveria ter aberto, pessoal, aqui
uma outra figura, tá? Vamos abrir uma outra figura. E o que eu esqueci aqui dessa vez? Eu esqueci marker size, tá ok. Eu esqueci de colocar, pessoal, que eu quero a escala logarítmica, claro, né, no eixo Y, tá bom? Porque aqui, né, você lembra que o logaritmo, ele está aqui em Y, né? Então, na verdade, eu tenho que colocar o semilog em Y, tá? Então, faltou eu definir aqui, né, em qual eixo eu quero a minha escala logarítmica. Então, vamos novamente fazer aqui, semilog Y. Novamente, antes disso, pessoal, deixa eu só abrir uma nova figura. Vou dar o comando figure e agora ele vai fazer tudo aqui, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui semilog Y, tá? Eu quero a escala logarítmica no eixo Y. E aí, então é só copiar, né? Então, XY, R bolinha, marker size 4, marker face color. Vamos colocar um vermelho. Bem, agora sim, agora acredito que esteja correto. Vamos dar o Enter. E ele plotou aqui para mim, né, já linearizados aqueles pontos lá que são da função exponencial, né? Então observem aqui que de fato eles estão muito bem representados, né, por uma função linear. E agora, pessoal, a gente vai usar então o nosso algoritmo que nós implementamos, né, no começo da aula, do método dos mínimos quadrados, para obter os parâmetros, né, da reta, né, dessa reta aqui, que se ajusta a esses pontos, que é o coeficiente angular A e o coeficiente linear B. E a partir desses parâmetros eu consigo descobrir os parâmetros A minúsculo e B minúsculo que são da função exponencial em questão, tá ok? Então vamos lá, vamos chamar aqui a nossa função. Eu vou então chamar aqui o meu vetor, né? A e B, que são os parâmetros de saída. E aí a função é mmq, entre parênteses, eu coloco então no eixo x, pessoal, é x mesmo, tá? Tem que tomar cuidado aqui. No eixo y, eu quero que ele deixe em escala logarítmica, tá? Porque no eixo y eu tenho que ter o log, né? O ln, melhor dizendo, nesse caso, de y. Então, a gente coloca aqui como o segundo parâmetro da entrada da minha função, o ln de y. Né? Ah, professor, mas você está colocando log. Mas eu já expliquei para vocês, né, que o log, né, sem colocar o 10 na frente, o programa entende como logaritmo de base natural, de base de Euler. Tá ok? Então, log de y, fecho mais um parênteses. Pronto, ele já calculou para mim o A e o B, e agora eu peço para que sejam mostrados na tela, na janela de comandos. E aí eu uso a função fprintf. E aí eu escrevo, né? Então eu quero que ele mostre o expoente para mim, né? O expoente aqui é o A. Deixa eu só confirmar, é o A, o expoente. E o A, pessoal, é o próprio coeficiente angular da reta. Então o A, eu quero aí que ele imprima aí com 2 casas, digamos, na parte inteira, e até 3 casas decimais, né? Após a vírgula, variável float, barra invertida n. E aí eu quero, então, é o próprio A, né? Na posição 1. Então é o próprio coeficiente angular, que é o A na posição 1, como eu já expliquei para vocês aí anteriormente. Dou ponto e vírgula. E aí ele já mostra para mim, olha que interessante, né? O valor do expoente, tá? Da minha função exponencial, que se ajusta, que melhor se ajusta naqueles pontos. Então, menos 0,005. Vamos pedir também para que ele mostre o valor de B, usando a função fprintf.
Vamos colocar aqui o coeficiente, né, B. Eu quero que ele mostre aqui, então, porcento, 3 casas na parte inteira, 3 casas após a vírgula, né, então 6 caracteres, float, barra invertida N. E aqui, pessoal, se eu colocar apenas B1, ele vai mostrar para mim o coeficiente angular da reta. Mas o parâmetro B da função exponencial, cuidado, ele não é o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta é o ln de B. Então, o B, né, parâmetro da função exponencial, é a exponencial do coeficiente angular. Então, aqui eu preciso escrever exponencial de B1, né, de B de 1. Porque lembrem que o vetor B ele tem dois elementos. O B na posição 1 é o coeficiente angular e o B na posição 2, lembrem vocês, é o erro, né, no parâmetro B. Fecho 3 parênteses, melhor. Eu abri aqui um parênteses, abri 2, abri 3, então tem que fechar 3. Então, dou ponto e vírgula, dou Enter e olha só, ele já dá para mim o valor do B, pessoal. Né, um B aqui, 1036,896, tá bom? Vamos só encerrar então essa aula pedindo agora para que ele, né, represente o gráfico, né, nesta função aqui. Cadê? Eu quero que ele mostre para mim o gráfico então desses pontos, né, que representa aqui x e y com esses valores de A e de B. Então eu vou dar aqui o comando hold on. Vamos colocar aqui. Não, eu vou abrir uma outra figura, tá? Porque aqui é o gráfico linearizado, né? Então vamos abrir uma nova figura. Figure. E aí eu vou pedir então, pessoal, para que ele plote agora. Opa! Vamos pedir aqui para que ele plote. Então, plot x, y. Cor vermelha, bolinha. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Marker size. Vamos colocar 4. E vamos colocar aqui o marker face color na cor vermelha, tá bom? Entre aspas simples. Bem, vamos dar o Enter. E aí você já vai observar que ele plotou aqui, né, os seus pontos, tá certo? Que você já vê que são muito bem modelados por uma função aí exponencial, pessoal. Agora só vamos então fazer o fit, né, dessa curva nesses pontos, criando então uma função aqui z, função anônima de x, que então a gente tem que colocar agora a equação, né, que é b vezes z na a elevado a vezes x. Então o meu b, vocês viram ali, é a exponencial do meu coeficiente angular, né, da reta, que é o B1, vezes agora a exponencial de x, né, vezes o a, pessoal. O parâmetro a é o coeficiente angular da reta, que é representado pelo A1, né, elemento 1 do vetor A, aqui no Octave. Dou ponto e vírgula. E aí eu peço então para que ele plote, né? Vamos então usar aqui o comando fplot, plotar a função z no intervalo x de 1 até o x final, né? X end. Fecho colchetes, fecho o parênteses. E aí, pessoal, olha só, vamos ver aqui. Novamente eu esqueci de dar o comando hold on, tá? Então, na verdade, vamos voltar aqui no nosso histórico de comandos. Eu vou pedir para que ele plote os pontos, tá? Então, tá aqui os pontos. Agora sim, novamente, eu não posso esquecer de dar o comando hold on. E agora eu peço para que ele escreva a função, né? E agora eu vou pedir para que ele plote cadê a função?
A função está aqui, fplot. Pronto. Está aí então, pessoal, a nossa curva, né? Ajustada aos pontos, tá? Então a equação da curva a gente definiu a partir do ajuste linear, né, pelo método dos mínimos quadrados, e você vê que essa curva exponencial se ajusta muito bem a esses dados aí, né, que foram coletados de algum problema, de alguma medida, né, no mundo real, tá bom? Então isso é bastante interessante, bastante importante para quem trabalha, né, com física, engenharia, matemática e as áreas correlacionadas. Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar, pessoal, e nós vamos daí estudar na aula que vem, né, ajustes não lineares, tá? A gente também vai aprender a fazer ajustes não lineares no Octave. Então, muito obrigado e até a próxima aula.